Eu quero ler um texto com você que está no livro, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. É um texto incrível, com muita coisa, tem muita informação. Então eu vou passar rapidamente por algumas, porque você já deve conhecer a história. E outras eu quero pensar um pouquinho, porque nós estamos falando um pouquinho sobre sonhos. Nós não estamos nos aprofundando muito, porque nem tem como. Mas o pouco que dá para a gente falar, a gente vai falando sobre sonhos e sobre projetos. E às vezes nós temos algumas coisas que são desejos, nós achamos que são sonhos, e descobrimos que são desejos quando não lutamos o suficiente por elas. E tem coisas que são realmente sonhos, e alguns fazem todo o possível para conseguir chegar perto desse sonho, ou para realizar esse sonho. E quando estão perto dele, algumas coisas começam a se dificultar, o caminho começa a ficar estreito, a terra mais seca, e parece que tudo começa a cooperar para desistirmos ou tomarmos uma decisão errada no momento de tomarmos posse ou de realizarmos algo na nossa vida. Por isso eu quero falar um pouquinho com essa história com você hoje. E eu quero encorajar você a não desistir dos seus sonhos e projetos. E das coisas que Deus tem para você. Porque o céu pode sim fazer muito mais do que você pensa, imagina ou sonha na tua vida. Amém, queridos? Eu quero ler o capítulo 5. Eu quero ler o verso de número 12 e acho que o 14. Diz assim o verso 12 do capítulo 5 do segundo livro dos Reis. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Verso 13, contudo, seus servos, aproximando-se, lhe disse: Senhor, Pai meu mestre, se o profeta tivesse te pedido algo muito difícil, o Senhor não daria um jeito de realizar? Quanto mais agora que ele simplesmente te orientou, dizendo: lava-te e ficarás purificado. Amém? Eu quero que você coloque a mãozinha no seu coração aí e repita por gentileza o que eu vou te dizer, tá bom? Diz assim: Deus, alegra o meu coração, anima-o e traga clareza para que as minhas decisões não me façam abrir mão dos meus sonhos. Fortalece o meu coração em fé e em esperança, para que no momento certo eu tome a decisão certa e viva os meus sonhos em Cristo Jesus. Amém? Muito obrigada, queridos. Guarda essa oração no seu coração, porque a Bíblia nos diz que tudo que com o coração nós falamos, nós pensamos, e com a boca nós confessamos, assim será feito. Então tem coisas que você pensa e confessa, e o poder da palavra libera. Assim foi tudo criado por Deus. Tudo que existe foi criado pelo poder da palavra do Senhor. E a palavra nos diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Seja uma oração conduzida, como a que nós fizemos agora, eu te conduzi em oração. Seja uma oração no meio da adoração, como a oração que nós fazemos no meio do louvor. Seja aquela oração pessoal e particular que você faz sozinho em casa. Seja aquela oração de concordância que você ora com a esposa, com um amigo, com irmãos, com família. Toda oração, ela tem o seu peso e o seu poder, e toda ela é uma semente para ser respondida no tempo certo. Então não deixe de orar, amém? Não deixe de falar com Deus, de apresentar as suas coisas a Deus. Eu gosto de pensar que às vezes algumas coisas são tão simples e nós nem chegamos a orar, elas nem estão na lista de prioridades, né? Está na lista, se der certo tudo bem, eu queria isso, mas você nem se atreve a ficar orando muito por aquilo, colocando muita ênfase, porque está na lista de coisas que se der certo, legal, se eu tiver, muito bem. E aí Deus vai lá, pula a lista de prioridades, pula a lista do que eu quero muito isso, pula a lista do urgente e vai para aquela lista do que, tudo bem se eu tiver isso. Mas ele faz isso só para provar que ele pode cuidar disso e das prioridades.
Amém, queridos? Olha só essa história aqui que você já deve conhecer, tá bom? Esse Naamã, o nome dele significa agradável. Esse homem, ele foi criado pelo pai para ser um homem bem-sucedido. Ele foi criado desde o começo para ser um homem de sucesso. Quando alguém falava o nome Naamã, ou quando alguém chamava Naamã, estava dizendo: jovem agradável, nasceu para dar certo na vida, homem bem-sucedido. O pai fez isso de propósito, porque ele era assírio e o nome dele era efraimita. O pai pegou um nome de uma das tribos de Israel, que tinha um significado forte para o povo e diante de Deus, e coloca num filho que nasceu na Síria, no lugar onde eles não cultuam o Deus de Israel. Então o pai fez de propósito, ele deu um nome ao filho, que quando todos pronunciassem, eu estou declarando sobre o filho: vai ser um homem de sucesso, vai ter sucesso. Dá para declarar isso sobre a sua vida? Se for mulher, diz mulher, se for homem, diz homem. Vai, eu sou uma pessoa de sucesso. Se você é homem, diz: eu sou um homem de sucesso. Eu sou uma mulher de sucesso. Você pode repetir isso? Porque se as nossas palavras têm poder, e eu começo a declarar, eu posso declarar meus sonhos. Talvez agora eu não me sinta muito bem sucedida, talvez agora eu não me sinta uma pessoa de sucesso, talvez agora eu olho para os meus projetos e algo está dando errado. Até começou muito bem, mas agora as coisas estão meio estranhas, e eu estou tendo alguns problemas, e eu começo a olhar e dizer: o projeto era para um futuro de sucesso, mas aí as coisas começam a meio desandar. Não esquenta com isso. Anda na contramão da realidade, porque você não vive por vista, você vive por fé. Então, em nome de Jesus Cristo, começa a declarar um futuro de sucesso para você e para a sua casa. Amém, queridos? É tão interessante isso, porque esse menino, ele cresce e ele realmente se torna um homem de muito sucesso. E ele consegue um feito incrível, porque ele é bem-sucedido, um general muito bem-sucedido. Ele se torna poderoso. O governo, o rei ama Naamã e o povo ama Naamã. Ele consegue agradar o reino e ele consegue agradar o povo. Ele agrada a elite e ele agrada a multidão da cidade. Gente, geralmente a gente agrada um ao outro, não consegue, né? Nem sempre consegue agradar. A Bíblia diz, as pessoas dizem, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas esse homem, ele consegue. Sabe aquela pessoa carismática, que mesmo quando faz coisa errada dá certo? Parece que isso era na vida de Naamã. Parece que os castigos não chegavam, porque tudo que ele foi fazendo ia dando certo. E para completar a bênção, ele vai... Deus está meio assim com o povo de Israel, e Deus fala: vou pegar esse Naamã, e todo mundo gosta dele mesmo, vou dar vitória para ele em cima desse povo meu aqui. Esse meu povo está muito rebelde. Aí Naamã se torna vitorioso em cima do povo de um Deus, que é chamado de Deus dos exércitos, porque o próprio Deus quis isso. Olha como Deus é. Gente, Deus não tem problema com autoestima, já percebeu? Deus não tem problema de carência. E se você é filho de Deus, é hora de você começar a tratar isso na sua vida. Se é que você tem esse probleminha aí, que é muito difícil de ter hoje em dia, não é? Autoestima, carência é uma coisa que não rola muito entre nós, não existe isso. Então, Deus não tem esse problema, e nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Cristo, certo? Então esse Naamã, além de ele ser bem sucedido em tudo, de tudo está dando certo na vida de Naamã, Deus vai lá e dá mais uma vitória para ele. Ele destrói, ele acaba com algumas cidades de Israel, inclusive Samaria. Deixa ela em pedaços em pedras, desmorona as casas, derruba os muros, leva um monte de gente cativa. E aí ele pega uma mocinha que tem lá e mais algumas jovens e leva todo mundo cativo, arranca esse povo da sua cidade e leva e diz: esse povo vai servir como escravo agora aqui dentro da Síria. Deus não tem vez na Síria. Tivemos vitória sobre a Síria. Mas então o texto começa dizendo que esse homem, ele é valente, ele é corajoso. Deus deu vitória à Síria por intermédio dele. O rei anda de braços dados com ele e o povo o honra. Só que esse grande guerreiro, que primeiro começa uma biografia, diz: então ele ficou leproso. A minha versão aqui diz: adquiriu uma terrível doença de pele. Então o nome dele significa agradável, bem-sucedido. Então agora o homem agradável e bem-sucedido acontece na vida dele a doença mais desagradável da época. Não é pegadinha. Porque se você olha para uma situação dessa, você fala: não é possível.
Estava tudo tão bem até agora, por que isso foi acontecer? Só que isso aconteceu. E tem coisas que nós achamos que é uma tragédia e acaba se tornando um grande triunfo e uma grande vitória na nossa vida. Tem coisas que nós achamos que vem para nos destruir, para nos matar, ou para acabar com tudo que construímos até agora. E Deus olha para nós assim, aguenta firme nesse período aqui, porque Ele vai te levar para um lugar maior do que esse que você está. Segura as pontas, fica firme. Eu realmente te chamei para ser um homem bem-sucedido. Eu te chamei para ser uma mulher bem-sucedida. Eu te escolhi para viver em saúde. Aguenta esse processo, porque é só um processo. Então, no meio do caminho, no meio de tudo isso, esse homem ficou leproso. Isso começou a ofender, a magoar esse homem. E lembra, ele levou umas pessoas escravas e no meio uma mocinha ficou cuidando da casa dele e da senhora dele. E eu louvo a Deus, porque existem pessoas que têm uma mente tão curada, um coração tão limpo, que as dores da vida, as traições, as mentiras, os desalentos, os roubos, as traições, as ofensas não as atinge a ponto de destruí-las. E elas permanecem de pé. Existem pessoas que têm uma mente tão saudável, um equilíbrio emocional tão saudável em Deus, que quando tudo começa a balançar ao seu redor, ela consegue discernir as coisas e permanecer no lugar da sanidade. E eu quero liberar essa palavra sobre a minha e sobre a sua vida essa noite. Os balanços da vida e as coisas ruins do vendaval dessa nossa história não vão nos desestruturar nesse tempo. Ei, Deus te chamou para ocupar uma posição, estar firme e estruturado, mesmo em meio às tempestades. Eu não estou dizendo que você tem que ser um super-homem, uma super-mulher, que nada te abala, porque isso é impossível. Mas tudo abalar também não é possível. Tudo te destruir também não é de Deus, queridos. Todo vento que vem arranca um pedaço. Toda traição deixa você mais desconfiado. Toda mentira deixa você duvidando de todos. Ei, isso não é vida. Sabe, Deus não tem isso para nós. Deus quer que você tenha uma mente equilibrada, uma mente saudável. E se alguma coisa está atingindo você nas suas emoções, em nome de Jesus, hoje é uma noite de cura. Recebe essa graça, recebe esse favor, recebe essa cura na sua mente. Em nome de Jesus Cristo, você tem que estar saudável e equilibrado para viver seus sonhos. O que aconteceu com Naamã, que já tinha tudo? Naamã não precisava sonhar com mais nada. Mas no meio do caminho uma manchinha pequenininha começou a destruir a vida dele. E sabe o que aconteceu? Não tinha expectativa, porque não existia cura. Então cada dia que passava era um dia a menos na vida de Naamã. Então todo o dinheiro, toda a conquista, toda a honra, todo o crédito que ele tinha no meio da nação, nada disso podia salvá-lo. Nada. Não tem de onde vir uma cura, não tem de onde abrir uma porta. Mas o nosso Deus usa situações e pessoas improváveis para trazer uma informação que pode mudar a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor usa os que não são para confundir os que são. Dá para entender isso? Dá para entender? Porque nós colocamos muito foco só no que está em destaque, naquilo que brilha muito na nossa frente, naquilo que aparece, que tem uma aparência. Eu ouvi um testemunho do Bill Johnson, acho que foi ontem. E ele disse que eles estavam numa reunião de líderes. E uma pessoa se aproximou dele e começou a contar tantos testemunhos. Ele disse que todas as luzes do Espírito Santo acendeu dentro dele, dizendo: não confia, não confia, não confia. Mas a pessoa estava falando coisas tão interessantes, tão bonitas, que ele ficou gostando da história e ele ficou ouvindo. E todas as luzes do Espírito Santo dizendo: não é de confiança, não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa confiável. Mas ele disse que os sentimentos dele não estavam condizendo com o que ele estava ouvindo. Então ele decidiu ficar com as boas palavras que ele estava ouvindo, para meses depois descobrir que era um homem que estava fazendo um negócio com empresários da igreja e roubando-os. E a mesma lábia que ele estava usando para seduzir os ouvidos do Bill, ele estava usando para seduzir os empresários e roubá-los.
Então ele disse, nós podemos nos confundir quando não damos atenção e achamos que o que estamos ouvindo é melhor do que o que o Espírito está dizendo dentro de nós. No mesmo testemunho ele diz que um dia ele está sentado num culto, o culto está maravilhoso, todo mundo cantando, e na frente dele tem uma pessoa, que a música vai para um lado, ela vai para o outro, e como ele é músico também, ele diz que os ouvidos dele começam a doer com a canção daquela mulher, porque ela está cantando tudo errado, e ela está fazendo tudo errado, e ela colocava a letra que não existia na música, e duas mocinhas que estavam na frente dele, ouviam, riam, mas permaneceram ali, e ele queria mudar de lugar. Mas então ele ficou até o final, e as moças também. Quando terminou o período de louvor, ele chegou nas duas moças e deu $20 para cada uma, e disse, por vocês suportarem essa coisa aqui. Então a Heidi Baker, que é uma grande profeta, chega perto dele e diz assim, viu que coisa linda, o que é isso? E ele pensando, hã? E ela dizendo, 30 anos de prostituta, aceitou Jesus e agora não sai do altar adorando. O som horrível que saía da boca da mulher era gratidão pela libertação de 30 anos de humilhação na vida. Às vezes, o que está gritando belo na nossa frente, e o Espírito Santo está dizendo, é só uma capa, não preste atenção. É aquilo que nos atrai, porque a visão nos impacta. Porque o visual nos faz querer ficar olhando para aquilo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui essa noite. Toda ilusão diabólica e toda mentira que tentar vir contra a sua mente, o seu olhar e os seus ouvidos, para te roubar dos seus sonhos, para te roubar das promessas, para te roubar da saúde, para te roubar do que Deus tem, para te roubar de relacionamentos saudáveis. Tudo que for enganoso, tudo que for mentira, tudo que for capa, Deus vai pôr por terra hoje em nome de Jesus, porque um novo tempo está se levantando na tua história, e nenhuma maquiagem, nenhum encantamento vai permanecer de pé, em nome de Jesus Cristo. Sela essa palavra batendo palmas em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Tem louvor que diz que o inimigo arma laços e embaraços para nos envergonhar. Mas o louvor termina dizendo, não vai. E eu quero declarar que os laços e embaraços não vão te envergonhar. O vexame, a vergonha, a mentira não vai alcançar a sua casa. Eu não sei, mas essa palavra está no meu coração e eu quero declarar sobre as nossas vidas hoje. A vergonha, o vexame e a miséria e o roubo não vai nos alcançar. Não vai alcançar a sua casa. Não vai alcançar os seus negócios. Em nome de Jesus Cristo, receba graça, honra e dignidade essa noite da parte de Deus. Porque tem vindo coisas maravilhosas do Senhor para nós nesse tempo. Oh meu Deus, é um tempo de sonhos serem realizados. A menina está presa na casa dele e ela vê aquele sofrimento de Naamã. E ela diz assim, nossa, que dor que esse homem está passando. Esse homem que está sofrendo é o homem que deixou ela cativa. Aí ela podia olhar para ele e dizer assim, bem feito, né? Tá vendo? Vai mexer com o servo de Deus aí, ó. Porque tem um povo que anda no modo vingança. O módulo vingança está sempre ligado. Está sempre no vermelho. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, mas a misericórdia, a compaixão tem que morar no meu e no teu coração. Nós temos que ser bem aqui, ser bem-sucedidos, vivermos bem aqui e no processo ajudar pessoas. Às vezes você é só um elo de Deus para mudar a vida de alguém. E às vezes é com coisas simples, sabia? Às vezes é com coisas muito simples. Então ela olha para a senhora e diz assim, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, diante do profeta, ele seria curado. Gente, o Deus dessa menina permitiu que ela fosse cativa. E ela não está magoada com Deus. Ela não está ofendida com Deus, ela não está ofendida com Naamã, ela não está ofendida com a nação da Síria, ela não está ofendida com as pessoas, ela só está ali vivendo um dia de cada vez, porque essa é a vontade de Deus para esse momento e ela entendeu. E às vezes nós, que temos tanto tempo, que falamos que somos de Deus, estamos em Deus, vem uma luta, vem uma ofensa, e nós deixamos o diabo sapatear as nossas emoções. Mas em nome de Jesus Cristo, que você receba
quer usar. Oh, meu Deus. E essa menina não está ofendida com ninguém. E ela diz assim, se ele estivesse lá, ele ia sair desse sofrimento, ia ser curado. Gente, que compaixão é essa? Sabe aonde você vê uma compaixão como essa? Na cruz, quando estão espancando e cuspindo em Jesus, ele diz, Senhor, perdoa esse povo aí, eles não sabem o que fazem. E Paulo diz que haja em nós o mesmo caráter e amor que houve em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas que nos ferem muito profundamente, que nos magoam muito. Mas não carregue isso com você. Libera o perdão que tem que ser perdoado, porque você tem sonhos a realizar. Você tem uma vida para viver. Não fique arrastando peso de culpa, peso de remorso. Não fique arrastando peso de ciúme. Não fique arrastando peso de inveja. Não arraste peso de mágoa. Não arraste peso de ofensa. Não arraste essas coisas. Libera tudo isso e diz, Deus vai cuidando disso aí, porque eu não tenho maturidade para lidar com essas emoções. E eu não quero isso pesando no meu coração. Meu coração está livre para continuar sonhando e vivendo os projetos do Senhor. Qual é o único sonho que surge no coração de Naamã agora? Se houver uma cura, é com isso que eu sonho. E agora a menina improvável está dizendo a ele que o sonho dele pode ser realizado se ele atravessar o país e for para Samaria. Ele escuta, a mulher conta para ele conta para o rei. Nenhum deles duvida, queridos. Nenhum deles duvida. Ó, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se uma pessoa que você confia muito, que você sabe que essa pessoa ela é firmeza, ela fala, ela cumpre. O que ela fala, ela sustenta. E essa pessoa tem uma boa condição financeira. Essa pessoa fala para você assim, olha, passa no meu escritório amanhã, que eu vou te dar um cheque de 10 mil reais. Você vai se alegrar só amanhã quando ele der o cheque nas suas mãos? Não, você vai começar a se alegrar hoje. E amanhã você vai lá sabendo que o cheque é seu. Você vai fazer até soma com o dinheiro como você vai gastar esses 10 mil. Né? Tem gente que já está pensando, nossa Deus, com 10 mil agora eu fazia isso. Você pensa, e você não duvida, porque a pessoa tem credibilidade. E ela não trouxe agora, ela só falou que vai te dar amanhã. E você acredita, não é? Agora, Deus fala para nós que tem algo no nosso futuro. E nós, ao invés de orarmos, assim, Senhor, protege o que está no nosso futuro. E traz em tempo oportuno para que eu viva. Nós ficamos, será? Como é que Deus vai poder fazer isso? Gente, Deus tem muito mais do que o amigo rico. Ele que deu dinheiro para o amigo rico. Você entende? Deus pode cumprir qualquer coisa que Ele falar. Toda palavra que é lançada pela boca de Deus, ela já tem o poder de altamente acontecer assim que é liberada. É algo que está no automático. É um efatá. Eu crio enquanto eu falo. Enquanto Deus está falando, eu vou te fazer bem sucedido. Ele já está juntando todas as peças possíveis, trazendo os lugares e as pessoas possíveis para fazer acontecer na sua vida. Quando Ele diz, eu vou te curar, Ele já sabe exatamente que meio que Ele vai usar. Se vai ser a medicina, se vai ser um milagre, se vai ser alguém ungido que vai orar por você, ou se você só vai melhorar a sua alimentação e tudo vai mudar. O Senhor já sabe os meios que Ele vai usar para mudar a sua vida e te trazer cura. Quando uma palavra é liberada, ela já está no automático para acontecer, queridos. Somos nós que ficamos, não sei não, hein? Para com isso, sei não, porque na palavra de Deus é o sim e o amém. Entendeu? Já aconteceu. Aleluia. Nossa, que texto é esse? Eu fico empolgada com essa palavra aqui. Eu fico muito empolgada com essa palavra. Então, de repente, eles acreditam, eles não duvidam. Eles servem um monte de deuses na Síria, eles não duvidam. Ele pega suas bagagens, ele pega alguns soldados. O rei escreve uma carta do próprio punho e fala, Dona Naamã, vai lá logo, meu filho. Vai atrás dessa vitória. No país que ele destruiu, tá? Assim. Vai lá no meio do lugar que você acabou com tudo e vai lá e fala pro cara te curar. Desse jeito. E eles não duvidam, eles simplesmente vai. A moça fala para a mulher fala para Naamã, Naamã fala para o rei fala agora. Vai somar e vai. Ele vai. Chega lá, ele vai direto para o palácio, que é o ambiente que ele conhece. Onde a autoridade? No palácio. Só que Deus não está no palácio. Tem um rei louco lá. Quando Naamã chega, que ele lê a carta de Naamã, ele rasga a roupa, se joga no chão e começa a gritar dizendo, vieram aqui para caçar um motivo para me destruir. Destruir o quê? Já está tudo destruído. Se ele quisesse, ele já tinha destruído. Ele não precisava de motivos para destruir mais nada ali. Mas o coração sem Deus
se rebaixa e perde a dignidade diante dos homens. E eu quero que você levante a tua mão em nome de Jesus agora, porque eu quero liberar uma palavra com autoridade. Dignidade e honra vai te anteceder. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor trará sobre a tua vida a honra que há no nome dEle. Dignidade, meu irmão, dignidade, minha irmã, é o que Deus tem para a sua vida. Você não vai perder a dignidade, nem a honra, nem o equilíbrio diante das pessoas, porque Deus está te honrando e te capacitando essa noite para entrar e sair de cabeça erguida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque ela vem do céu para nós hoje. Aleluia. Bate palma mesmo, porque eu sei que Deus está aqui. Ó, o Naamã fica parado falando assim: esse homem vai me curar? Não, esse não é o homem que vai te curar. Esse aí é um homem que está num governo que Deus permitiu que ele estivesse num cargo de governo. Mas ele só tem autoridade humana, ele não tem poder. O poder está com o profeta lá na cidade destruída. Então alguém corre 16 quilômetros e conta para Eliseu dizendo: o rei está rasgando as vestes lá e se humilhando diante dos homens da Síria. Ele diz: ah é? Fala para Naamã, vem aqui. Traz os seus soldados, porque ele vai ver que existe Deus em Israel. Ô gente, presta atenção. Da casa do profeta que fica no alto, ele está vendo Samaria só em pedras. Está tudo destruído. Acabou com toda a cidade que Deus tinha dito que era dele. Ele está olhando para aqueles escombros. Você acha que ele está vendo os escombros? Ele sabe que Deus pode reconstruir aquela cidade a qualquer momento. A cidade está empobrecida, a cidade está chorando, e ele está olhando e dizendo: manda vir até aqui, porque vão ver que há Deus em Israel. Isso é viver por fé e não por vista. Olhe para aquela situação, olhe para aquilo que está te incomodando, te preocupando e dizendo: ei, ainda há Deus em Israel. Os seus olhos podem estar mostrando dívida, escombros, enfermidades, pessoas rebeldes. Você olha e diz: ainda existe Deus em Israel para mudar essa situação. É aquilo que disse Jó: no meio do luto, no meio da lepra, no meio da dor, traição dos amigos, pobreza, tudo aconteceu com Jó. E ele diz: ei, eu sei que o meu Redentor, ele vive e ele já se levantou para me tirar desse lugar. Você consegue acreditar nisso? Eu acredito. Então, o Naamã vai até a casa do profeta, levando muito ouro, levando muita prata, levando vestes preciosas. E tudo que Naamã está levando, dá para reconstruir Samaria 5 vezes. E ele está passando em cima dos escombros, carregando toda essa riqueza para deixar lá. Ele quer deixar lá. Ele chega no profeta e o profeta não sai. Fala assim para o moço: ó, fala para ele ali no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ele vai sair de lá limpo, curado. Gente, o sonho dele é essa cura. O sonho dele é se livrar dessas manchas, dessa enfermidade. Mas aí quando diz para ele entrar dentro de um rio sujo, porque Jordão significa aquele que desce. Ele sabia, porque nesse momento a Síria está subjugando Israel. Subjugar é o mesmo que alguém cair no chão. Quando você não quer que levanta, você coloca o pé no pescoço dela e fala: fica aí. Então Israel está assim, embaixo do pé da Síria. Acontece que se Naamã entrar no rio, o pé de Deus vai vir no pescoço de Naamã e da Síria. E ele sabe disso. Ele é um soldado, ele é estrategista de guerra. Ele diz: eu não vou entrar aí, nessa água suja. Aí foi o versículo que nós lemos. Abana e Farfar são rios considerados rios cristalinos. O nome deles é o Rio de Ouro. São rios limpos. Eu posso ir para a minha terra e me banhar lá e ser curado. Aí ele diz assim: quer saber? Eu que não entro nesse rio. Está virando as costas e indo embora. Tem pessoas que estão virando as costas para a bênção e para a promessa, porque não aconteceu do jeito que queria. Tem pessoas que estão desistindo dos sonhos, porque não foi pelo caminho que você achou que iria. Então está simplesmente virando as costas e dizendo: não vou, não é desse jeito que eu quero. Arrogância e orgulho é a queda de muita gente. E a Bíblia diz que a humildade antecede a honra. Tem momentos que Deus nos leva a um momento de humildade. Porque tem pessoas que não são humildes. Elas estão porque a situação está mantendo elas subjugadas. Mas assim que ela sair daí,
a humildade vai embora. Queridos, o dinheiro, a posição e o poder não muda ninguém. Só revela quem a pessoa já é. E você sabe disso. A autoridade só revela quem a pessoa é. Se a pessoa pode humilhar uma pessoa com 1 minuto de autoridade que ela tem e ela humilha, ela vai fazer isso se colocar 100 na autoridade dela. Então essas coisas só revelam quem você é. Então ele está olhando e está dizendo, gente, eu cheguei onde eu cheguei, eu sou quem eu sou. E agora, só que sabe uma coisa que ele esqueceu? Ele está ali por causa da palavra de uma escrava. Ele ouviu a palavra de uma escrava. Foi a informação de uma menina. E olha o que Deus está fazendo com esse general. Sabe quem vai falar com ele? Os soldados. Os moços que trabalham com ele. Todo mundo gostava dele, gente. Esse homem tinha autoridade. Esse homem tinha poder. Mas as pessoas gostavam dele, que não queriam ver ele sofrer. É possível ter autoridade, ser poderoso, ter honra e ser agradável e bom com as pessoas. Não é aquela coisa, eu vou fazer um jogo político aqui, porque as pessoas têm que gostar de mim. Não, não. Naturalmente, é bom ser educado. É bom fazer bem para as pessoas. Não importa o que fizeram com você, não arrasta isso. Não julgue uma pessoa por causa de todas as outras. Só ore e peça discernimento. E se alguém trai a sua confiança no processo, abandona e segue. Quem fez mal foi ela, não foi você. Deixe que ela arque com a injustiça que ela praticou. Você fica embaixo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus te protege e te honra em todo o tempo. E no momento certo, o favor te alcança e alcança a sua casa. Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. O soldado chega com todo cuidado e diz, meu pai, nem chame de general, meu pai, eu sei que o senhor é um homem que gosta de desafio. O senhor é um camarada que se colocar uma coisa difícil na tua frente, tu vai lá e faz. Então se o profeta tivesse pedido algo muito, muito difícil, o senhor ia lá fazer. Aí ele pediu uma coisa super fácil. Entra no Jordão. Só isso, meu pai. Olha, é o soldado que está falando com ele. E o texto diz que os soldados vieram falar com ele. Eles foram lá para realizar o sonho do general, que é o senhor deles. E agora eles estão vendo ele, por causa de uma situação, de um orgulho, ele tomando uma atitude contrária que vai fazer ele perder o sonho, perder o momento. Ei, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus coloque no seu caminho pessoas estratégicas, pessoas certas, que quando você estiver prestes a perder algo, ele diga, não, você não pode abandonar agora. Que quando você estiver prestes a sair de perto do seu sonho, ele te puxe para o seu sonho, ele te puxe para a vitória. Eu profetizo sobre a sua vida bons encontros de Deus, boas pessoas, bons conselhos, boas palavras, boa reputação, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma boa reputação e um caráter afinado no Espírito por onde você andar, em nome de Jesus. E que Deus te dê pessoas que sejam por você e não queiram só o que você tem, mas pessoas que sejam por você. Eu sou por algumas pessoas. E eu sei que eu tenho pessoas que são por mim. E chegam alguns momentos que você tem que fazer algumas seleções. E quando o Espírito Santo começar a mudar as coisas dentro de você, vai orar por discernimento em nome de Jesus. Não perca o seu tempo, não perca os seus projetos e não perca seus sonhos em nome de Jesus. Ele ouve os moços. Gente, o que mostra que esse homem, apesar de ele estar se mostrando arrogante, ele é humilde. Porque ele ouviu a palavra da menina e ele disse para o rei, assim disse a menina, que eu trouxe escrava. E agora os soldados vêm falar com ele. E quando os soldados diz, ele simplesmente diz, quer saber, vocês estão certos. Ele arranca a farda e entra na água. Imagina a torcida desses meninos, desses soldados, desses homens que estão ali com ele. Para ver o milagre acontecer, eles estão todos crentes juntos, gente. Meu Deus, está na hora de nós reunirmos os nossos valentes. Pessoas que estejam torcendo junto com a gente. Vamos orar, vamos jejuar, tem uma causa, vamos. Comece a reunir seus valentes. Pessoas que vão ficar acreditando que você vai sair curado das águas. Pessoas que estão do seu lado acreditando que o milagre vai chegar na tua casa, que a cura vai acontecer com você. Você entende isso? Aqueles homens estão todos torcendo por Naamã e o texto diz que ele mergulha 7 vezes em obediência à voz do profeta. E quando ele sai da última vez das águas, a pele dele estava como a pele
pele de uma criança. Meu Deus, eu acho isso lindo. Porque não diz que ele estava curado, outra tradução diz que ele estava limpo, mas essa tradução diz que a pele dele estava como a de uma criança. Por que como a de uma criança? Porque ele era um soldado, ele estava cheio de cicatrizes de guerra. Cada cicatriz que ele olhava era um trauma. Essa daqui eu quase perdi o braço, essa daqui eu quase morri. Cada cicatriz era um trauma. Então agora o Senhor não só curou ele da lepra, como restaurou ele de todas as cicatrizes e traumas. Deus tirou as marcas de guerra, queridos. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Esses traumas não vão te acompanhar na nova fase da tua vida. Essas mentiras, essas coisas que aconteceram, não vão entrar com você nessa nova fase. Você vai entrar no seu sonho, no seu projeto, limpo, para viver, celebrar e comemorar tudo que Deus projetou para você. Você pode se pôr de pé em nome de Jesus? Oh, agora olha só isso aqui, que coisa linda, gente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Lembra que ele está com um monte de ouro, prata, coisas preciosas. E ele fala assim para o homem de Deus: olha, eu trouxe tudo isso aqui, eu vou deixar isso aqui. Tudo que ele trouxe dá para reconstruir Samaria, levantar as casas, os muros. O profeta olha e fala: não quero nada disso aí não, leva tudo embora. Como assim você não quer nada disso? Qualquer um pegaria, será que não? Eu não sei você, mas eu já ganhei coisa que Deus falou assim: devolve. E tem coisa que você fala assim: nossa, eu queria tanto isso. Aí Deus fala: devolve. Ou tem coisa que ele fala: não pega. Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Deus sempre sabe o que ele está fazendo. E eu vou te falar uma coisa: Deus sabe o que ele está fazendo com você. Deus sabe o que ele está fazendo com a sua vida. E Deus está fazendo um projeto diferenciado para a sua história. E você vai viver o que Deus tem. Você pode olhar para alguém e dizer assim: você vai viver tudo o que Deus tem. Se não tiver ninguém perto de você, fala para você mesmo. Diz assim: ó, você vai viver tudo o que Deus tem. Gente, eu tô crente nessa palavra. Eu tô crente nessa palavra. Daqui no dia o pessoal vai receber só notícias aí. Boas notícias, gente, boas notícias. Porque eu vou receber muitas boas notícias de vocês. Vocês vão me contar coisas boas que aconteceram. Eu creio nisso. Eu oro por isso, eu oro por vocês, eu oro por essa casa. E eu sei que Deus está respondendo orações. Ele chega e fala para o profeta: pega essas coisas todas aqui. Não quero nada. Então ele diz assim: pelo menos uma parte de ouro. Não, nada. Por que o profeta não quer? Porque ele tem autoridade profética. A autoridade profética, ela traz ouro, prata, riqueza e prosperidade. Mas a prosperidade não traz autoridade profética. Então nós não podemos negociar alguns valores. Nós não podemos vender algumas coisas. Então, de repente ele diz: já que você não quer nada, me deixe levar alguma coisa daqui. E ele diz: o que você quer levar, Naamã, daqui da terra? Terra. Eu quero levar um pouco de terra, 2 jumentas de areia, para fazer um altar para Deus lá na Síria. Ainda não havia um altar para Deus na Síria. Então a prisão daquela moça deveria ser algo horrível. A lepra de Naamã deveria ser uma tragédia e morte. Tornou-se cura e libertação. A moça cativa libertou o soldado livre. Deus te levantou para alguma coisa nessa terra, minha irmã. Deus te levantou para alguma coisa, meu irmão. Talvez um conselho, uma palavra, um louvor, uma adoração, uma oração que você fizer vai libertar a vida de alguém, vai salvar alguém. Ele disse: eu vou levar a terra e vou fazer um altar lá na Síria para adorar o Deus de Israel. E eu vou te pedir uma coisa, profeta: quando você for orar, fale a Deus por mim. Fale com Deus sobre mim e diga para Deus que quando eu chegar na Síria, eu vou ter que entrar dentro do templo dos deuses e dos ídolos da minha terra. E o meu rei, ele vai comigo e ele se escora no meu braço. Ele se ajoelha e eu preciso me ajoelhar junto com ele, porque ele não consegue levantar sozinho. Fala para Deus que o meu corpo vai se dobrar, mas a minha alma e o meu espírito nunca mais vai adorar outro Deus a não ser o Deus que está em Israel. Esse homem ficou liberto por dentro e por fora,
Ele foi curado de alma. O sonho dele era ser curado de uma doença de pele. E Deus libertou a alma dele, curou a alma, curou a mente, curou as emoções, curou a fé desse homem. Você está entendendo que você precisa continuar sonhando e projetando, porque o seu sonho realizado vai gerar outras coisas a mais na sua vida. Vai gerar outras curas, vai gerar livramento, vai gerar emprego. Eu não sei qual é o seu sonho. Tem alguma coisa por aí esperando você para dar destino. Talvez um prédio maior, talvez uma casa maior, talvez uma empresa, algum lugar está esperando que você apareça lá para dar um destino. É você que vai dar destino para algumas pessoas. É você que vai dar destino para alguns lugares. Pegar coisas quebradas e devolver funcionando. Foi para isso que Deus nos restaurou. É por isso que Deus quer restaurar você e a sua casa completamente. Oh meu Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu sinto uma palavra do Senhor aqui. Antes disso, coloca a mão no seu coração e diz assim: Deus tem dignidade para mim. Oh, Deus tem honra e prosperidade para a minha vida. Deus tem coisas maiores para a minha casa. A minha casa é um milagre e um presente. Declara isso. E eu honro a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu vou continuar glorificando, porque grandes são as coisas que Deus está fazendo. Diz para Deus assim: o meu tempo de cantar está chegando, Senhor. Eu posso sentir o cheiro das águas. Eu posso ouvir o barulho das chuvas. Eu posso sentir o cheiro do milagre. Eu já sinto a cura. Eu já sinto a provisão. Eu já escuto o barulho das festas, o barulho das grandes águas, as grandes mudanças se aproximando, os sonhos se realizando, as festas de comemoração, as palavras de agradecimento. Deus já marcou a reunião que vai mudar a sua vida. Vamos adorar o Senhor neste momento. Bate palma para Jesus. Oh, rebanda na raçai. Deus, nós te louvamos por essa noite. Oh, vamos adorar o Senhor. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Pois estás comigo, não estou sozinho. Oh, declare isso. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Declare essa oração. Temer porque se eu estou guardado por quem Declare com fé esse louvor. batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Oh, recebe provisão em nome de Jesus. Declare isso com fé. Haja o que recebe houver, cura, recebe vida. Cura para sua casa, cura para sua família. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, Senhor. Eu creio em ti. Provê a cura para quem precisa, Senhor. Provê os recursos para quem precisa. Provê o livramento para quem precisa essa noite, Pai. Pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado Teu esconderijo, Senhor. no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga isso. Temer porque se eu estou guardado
sua mão assim. Oh, pode continuar aí mais baixinho, só para eu orar aqui. Eu quero que você declare diante do céu que você crê que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de tudo, que a providência está chegando, o recurso está chegando, os sonhos estão mais perto, a providência, o necessário, a cura, a libertação de alguém que você ama